Eles sugaram a vida de centenas de pessoas que acreditaram em seu poder de salvação. Vamos falar de Credonia Mwerinde e Joseph Kibwetere, os capitães da Arca do Inferno. Em 17 de março do ano 2000, em Uganda, centenas de seguidores da seita Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus encontraram um destino cruel. Eles acreditavam que seriam salvos de uma catástrofe mundial, através de seus líderes que supostamente tinham o poder de ver e receber mensagens da Virgem Maria e de seu filho Jesus. No entanto, tudo o que conseguiram foi perder a vida de uma maneira extremamente cruel. Mas antes de chegarmos àquele dia infeliz, vamos voltar um pouquinho o relógio do tempo para entendermos como se chegou a ele. Uganda é um país localizado na região centro-oriental da África e foi uma colônia inglesa até 1962, quando conseguiu sua independência. A maioria dos ugandenses é cristã, com equilíbrio numérico quase meio a meio, entre evangélicos e católicos. As religiões não cristãs representam um número bem pequeno da população. Quando Uganda se tornou independente da Inglaterra, foi criado um governo de federação para que as diferentes etnias do país pudessem viver em paz. Mas isso não funcionou, e logo se iniciou um período de golpes e contragolpes e de guerras civis. O golpe militar mais conhecido foi dado pelo general Idi Amin Dada, que ao tomar o poder em 1971, se tornou um dos ditadores mais brutais da história. Apesar de Idi Amin ter governado apenas 8 anos, sua ditadura foi tão impiedosa que deixou como saldo cerca de 300 mil ugandenses sem vida. Em meio a golpes e conflitos étnicos e políticos, na década de 1980 surge a AIDS, uma doença sem cura e, à época, sem medicamento eficaz, que seguia tirando vidas indiscriminadamente. O povo, desesperado, procurava refúgio na fé. É em meio a essa convulsão social que surge a seita chamada Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus, prometendo salvação para aqueles que crescem nas visões de Credonia Mwerinde, Joseph Kibwetere e seus comparsas. A seita também ficou conhecida como Movimento, e é assim que também vou me referir a ela. Essa triste história se passa principalmente no distrito de Kanungo, numa área rural de Uganda, e teve como inspiração os eventos de Kibeho, no país vizinho Ruanda. Na cidade de Kibeho, 7 jovens videntes disseram ter visões da Virgem Maria. Apenas 3 desses jovens tiveram suas visões reconhecidas pela igreja, e hoje a cidade de Kibeho é conhecida pela Nossa Senhora de Kibeho. Mesmo assim, se iniciou uma onda de visões por toda a África. Em Uganda não foi diferente. As visões marianas transformavam pessoas comuns em videntes com certa fama e prestígio em suas localidades mesmo sem o reconhecimento da igreja. A maioria dos videntes eram mulheres, e cada vidente criava um grupo ao ganhar seguidores que passavam a se reunir com ela, e muitas vezes também morar em sua casa a fim de louvar a Virgem e ouvir suas mensagens. As visões funcionavam assim. Durante as reuniões, a visionária poderia contar uma visão que tinha recebido. Ou então, ela se retirava no meio da reunião para receber uma nova mensagem para depois entregá-la ao grupo. Geralmente, depois das mensagens, havia sessões de cura pela fé, orações do rosário e vigílias noturnas. As videntes criavam uma rede de culto à Virgem Maria através de suas visões marianas, pois estavam sempre em contato umas com as outras. Uma dessas videntes chamava-se Credonia Mwerinde. A Credonia Mwerinde nasceu em 30 de julho de 1952, na vila de Bugarama, distrito de Nitungamo, mas sua família logo foi morar em Kanungo. A Credonia foi criada como católica. Ela se casou 3 vezes, a primeira aos 20 anos, quando teve uma filha, mas ficou viúva em seguida. Na segunda vez teve um filho e, infelizmente, também enviuvou cedo. Na terceira vez ela tinha 27 anos e se casou com um homem mais velho chamado Eric Mazima. Ele possuía uma boa situação financeira e já tinha 6 esposas, o que, embora fosse um costume nativo, não era bem visto pelas religiões cristãs. A Credonia era dona de um bar no centro comercial de Kanungo e não tinha boa fama.
Em muitos lugares, ela é descrita como alguém que era paga para manter relações íntimas com inúmeros parceiros. Provavelmente essa fama é devido a ela ser dona de bar e por fazer parte de um casamento polígamo. Mas ela também era vista como alguém com um temperamento difícil. Ela já havia colocado fogo nos pertences de um ex-namorado. Quando a Credônia Muerinde precisou fechar seu bar, ela foi morar numa das casas do Eric Mazima, num dos muitos terrenos que ele tinha. E foi aí que iniciaram os problemas no casamento. Ela teve várias gravidezes interrompidas de maneira involuntária e não conseguiu ter filhos com Mazima. Ela também passou a ter convulsões e disse que a causa disso eram espíritos enviados pelas outras esposas. E ainda discutia com elas por causa das terras e dos animais do marido. A Credônia contava 36 anos quando disse que teve sua primeira visão. Na noite de 24 de agosto de 1988, ela acordou o marido e falou que a Virgem apareceu para ela e ordenou, entre outras coisas, que se separasse dele. As notícias sobre a visão se espalharam depressa, e logo Credônia já tinha alguns seguidores indo à sua casa e rezando com ela. As visões continuaram por alguns dias, até que a Virgem disse para Credônia ir às cavernas de Niabugoto, onde se revelaria pessoalmente para ela. No dia seguinte, a Credônia, o Mazima e mais umas 10 pessoas foram para as cavernas. Ali, eles rezaram diante de uma grande pedra e Credônia, entrando em transe, anunciou que a Virgem cumpriu sua promessa. A grande pedra se transformou na Virgem diante dela e falou: Eu apareci para você, Credônia, e a estou incumbindo de levar a minha mensagem aos crentes. No entanto, a Virgem não lhe mostrou o rosto, mas a informou que estava virando as costas ao mundo de propósito para se proteger de todas as práticas pecaminosas que ocorriam no mundo. Eric Mazima não acreditou naquilo e finalmente se divorciou dela. As visões prosseguiram e os seguidores de Credônia aumentaram. Na segunda visita às cavernas de Niabugoto, a comitiva já contou com 40 pessoas. Alguns seguidores ficaram morando na casa dela e o grupo ia regularmente às cavernas, onde a Virgem sempre aparecia para ela. Credônia tinha uma irmã chamada Ângela Mujicha e uma sobrinha chamada Úrsula Komurangi, que também eram videntes. Num dia de julho de 1989, as 3 foram à casa de uma amiga delas, uma jovem vidente chamada Jane Cassandi. Gravem esse nome e essa visita, pois serão muito importantes para o movimento e logo voltaremos a elas. Por ora vamos falar do outro líder fundador da seita, Joseph Kibwetere. Kibwetere nasceu no mesmo distrito de Nitungamo que a Credônia, só que 20 anos antes, em 1932. Ele frequentou a escola secundária católica. Era um bom aluno e sempre foi muito bem relacionado na Igreja Católica. Logo após se formar, trabalhou apenas 1 ano como professor. Já se tornou diretor e rapidamente chegou a supervisor adjunto da escola católica. Ele se casou com uma mulher chamada Teresa em 1960 e teve muitos filhos com ela. Abriu uma escola em Cabumba e logo construiu uma grande casa perto dessa escola. O Joseph Kibwetere se tornou um dos homens mais influentes e ricos do sistema educativo católico e um membro sênior do laicato regional. Para quem não está familiarizado com o termo, laicato é o conjunto de pessoas laicas, ou seja, que não são ordenadas, não são sacerdotes, mas exercem cargos na igreja. Ele foi um membro ativo do partido do ditador Idi Amin Dada e teve um cargo importante no governo que lhe proporcionou viajar bastante. No entanto, quando Idi Amin caiu, Joseph Kibwetere perdeu o cargo e um dia ele foi espancado por jovens do partido rival e teve que fugir com sua família. Aí ele se valeu de suas boas relações na liderança católica e se refugiou numa paróquia na cidade de Kabale, onde permaneceu durante 4 anos. Ele alegou que foi ali em Kabale que teve sua primeira visão, enquanto passeava pelas colinas. Uma luz teria ofuscado suas vistas, e quando conseguiu enxergar novamente, Kibwetere viu a Virgem Maria chorando, porque a humanidade tinha se corrompido. Ela lhe disse que todos os problemas da humanidade vinham de ignorar os 10 mandamentos. E a única maneira de uma pessoa ser salva era retornar aos 10 mandamentos bíblicos. Foi quando ele resolveu começar uma organização chamada Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus.
Quando voltaram para Cabumba, em 1984, Joseph e sua esposa Teresa passaram a se comunicar com outros videntes marianos, a maioria mulheres. Era Teresa quem fazia amizade com elas. O casal viajou bastante para visitar essas videntes. É aqui que voltamos àquele certo dia de julho de 1989. Teresa também era amiga de Jane Cassandi, lembram-se dela? A amiga de Credônia. Teresa e Joseph Kibwetere foram visitá-la naquele mesmo dia e, assim, conheceram Credônia Muerinde, sua irmã e sua sobrinha. Credônia não perdeu tempo e disse ao casal que havia tido uma visão em que a Virgem lhe avisou que ela conheceria um homem chamado Joseph, com quem ela mudaria o mundo. Joseph e Teresa Kibwetere ficaram super entusiasmados com essa notícia e convidaram Credônia e sua irmã, Ângela Mujica, e sua sobrinha, Úrsula Komuhangi, para voltarem com eles para sua casa. E daquele dia em diante, Credônia Muerinde, sua irmã e sua sobrinha ficaram morando na casa de Joseph e Teresa Kibwetere, em Cabumba. Desde então, o grupo foi se alicerçando em volta das visões da Credônia e os outros videntes do grupo foram se calando. Essas visões da Credônia Muerinde eram diárias. Elas davam o tom do movimento. O dia do grupo na propriedade dos Kibweteres iniciava cedo. Os membros da seita se levantavam antes do nascer do sol. Faziam inúmeras atividades domésticas até às 10 horas quando se reuniam para o café e depois se dedicavam a atividades agrícolas. No meio da tarde, o grupo se reunia para fazer as primeiras orações do dia. Rezavam o rosário várias vezes e cantavam hinos à Virgem Maria. Todos se reuniam em círculo, em volta de Credônia Muerinde, que ficava no centro. De repente, a Credônia mudava. Ela entrava em transe, tremia, caía no chão. E todos esperavam ansiosos o retorno dela para ouvir as mensagens da Virgem e fazer perguntas. Perguntavam coisas como: qual era o humor da Virgem quando ela apareceu? Que roupas ela estava vestindo? O que ela quis dizer quando disse isso ou aquilo? Essa sessão de oração durava várias horas. E no final, Credônia exausta se isolava em uma sala nos fundos. Enquanto isso, os outros membros se reuniam para jantar sem a Credônia. E depois novamente para outra rodada de adoração mais longa que a da tarde, que geralmente ia até pouco antes do amanhecer. Assim, a maioria dos membros do grupo geralmente dormia apenas algumas horas de sono por noite, pois o dia começaria bem cedinho. Mas geralmente a Credônia ainda aparecia no meio da reunião noturna apenas para entregar as novas mensagens da Virgem, por escrito ou gravadas. No final de 1989, entre 50 e 60 pessoas aderiram ao movimento e foram morar em Cabumba. Várias dezenas de outras pessoas, quase todas mulheres, apareciam ocasionalmente. Algumas entravam e saíam. Às vezes ficavam apenas alguns dias, às vezes um pouco mais. Assim, nesse ir e vir de pessoas, calcula-se que cerca de 100 a 150 pessoas viveram na propriedade dos Kibweteres nessa época. Foi somente 2 anos depois, em 1992, que esse número subiu para perto de 300. Alguns anos depois, no auge da seita, o número de adeptos pode ter chegado a 3.000. Muitos clérigos aderiram à seita. O mais importante deles chamava-se Dominique Kataribabo. O padre Dominique contava cerca de 55 anos de idade quando conheceu o movimento. Desde muito jovem, Dominique Kataribabo foi um excelente aluno. Ele ganhou uma série de bolsas de estudo para frequentar seminários católicos e mais tarde também a universidade. Ele foi reitor de seminário e em 1985, 20 anos após ser ordenado, Kataribabo ganhou mais uma bolsa para um mestrado adicional em estudos religiosos nos Estados Unidos, na prestigiada Universidade Jesuíta Loyola Marymount, em Los Angeles. Quando voltou para Uganda, em 1988, havia rumores de que ele ganharia um cargo importante na hierarquia da Igreja Nacional. No entanto, isso nunca aconteceu. E decepcionado, ele voltou à sua paróquia em Rugazi, com o padre Paul Kaziri como seu vice. O padre Paul Kaziri era amigo do Kataribabo e tinha sido seu professor. O padre Dominique Kataribabo era muito envolvido no movimento mariano dentro da Igreja Católica.
Ele começou a procurar videntes marianos de toda a região para convidá-los a pregar em Rugazi. Foi assim que, no dia 5 de maio de 1991, o Kibueteri e a Credônia receberam um convite para irem a Rugazi contar suas visões numa reunião da Legião Mariana. Durante os meses seguintes, essas visitas a Rugazi se tornaram frequentes, e ali também Credônia entrava em transe e recebia visões da Virgem. Essas reuniões chegaram a ter cerca de 300 pessoas, a maioria delas visitantes das aldeias vizinhas. A Igreja Católica investigava as aparições e as visões que ocorriam em Uganda. Foi criada uma comissão permanente de inquérito e houve reuniões entre os líderes do movimento e da comissão na tentativa de fazer com que os líderes vissem que havia algo de errado com aquelas visões, mas a comissão não teve êxito. Além disso, dentro da igreja, desconfiava-se que o movimento tivesse um viés divisivo porque o padre Cataribabu andava falando que Roma estava repleta de cardeais pecadores e ainda tentava regimentar outros clérigos para o movimento. A igreja ordenou que o Cataribabu, o Ikaziri e os outros padres saíssem do movimento e, diante da recusa, os padres sofreram interdição papal. Evitou-se excomungá-los devido ao prestígio do padre Cataribabu na comunidade. Na Igreja Católica, interdição papal é uma forma de disciplina que serve para corrigir comportamentos inadequados ou heréticos. As pessoas são proibidas de participar de alguns ritos e sacramentos da Igreja. Tão logo isso aconteceu, a Credônia Muerinde aproveitou para consolidar de vez o seu poder dentro da seita. Através de suas visões, ela dava as ordens para cuidar de todos os aspectos da vida da comunidade. Segundo ela, a Virgem agora não se preocupava apenas com o lado espiritual, mas também com a rotina dos membros do movimento. As visões diziam como se vestirem, onde dormirem, por quantas horas, quem deveria cultivar o quê, quem plantaria naquele pedaço de terreno, quem colheria. As visões ordenaram que os membros do movimento tivessem apenas uma muda de roupa para trocar e que todos fizessem suas atividades diárias em silêncio, falando apenas por sinais, para evitar que pecassem pela palavra. O jejum foi instituído às segundas e sextas-feiras. Relações íntimas foram proibidas mesmo entre pessoas casadas. As pessoas dormiam em alojamentos separados por gênero. As acomodações e a comida dos líderes se tornaram diferenciadas das dos demais membros. As visões da Credônia mexeram com as relações de poder dentro da seita. A hierarquia do movimento tinha a Credônia no topo e 3 grupos abaixo dela. O primeiro grupo incluía os líderes mais importantes abaixo da Credônia, como por exemplo os Kibueteres, a Jaime Cassandi e os parentes da Credônia. As visões controlavam quem seria promovido à liderança e quem era rebaixado. Uma visão puniu a Teresa Kibueteri por comprar roupas caras. Suas roupas foram queimadas e Teresa perdeu a liderança. Houve outras visões com Teresa que geraram punições. Enquanto isso, uma visão mandou que Kibueteri fosse ordenado o primeiro bispo da nova igreja. Houve uma cerimônia com muita pompa. Várias centenas de membros dos seguidores do grupo percorreram a aldeia de Kabumba. A coluna foi liderada pela sobrinha de Credônia, vestida como a Virgem Maria. O Kibueteri vinha por último, vestido de bispo. Ele gostou do seu papel de líder divinamente escolhido da nova igreja. No entanto, os outros membros da família Kibueteri fizeram uma reunião secreta e resolveram colocar Joseph e todo o movimento para fora das terras da família. Devo, porém, salientar que em algumas fontes o motivo desse rompimento seria um envolvimento íntimo entre Credônia e Joseph Kibueteri. Um dos filhos do Joseph afirma que Credônia teve uma visão em que os dois deveriam dormir no mesmo quarto para orarem juntos. O filho então ficou desconfiado e se escondeu no quarto, presenciando os dois tendo relações íntimas. Mas os Kibueteres não foram os únicos a se afastarem da seita. Visões que mandavam os líderes dormirem no chão como se fossem membros comuns levaram o padre Poikaziri a se desentender com Credônia, até que ele decidiu também deixar o movimento. Mesmo que os líderes dissidentes levassem alguns adeptos da seita com eles, dessa forma Credônia ia se consolidando como a principal líder da seita. Ou se abaixava a cabeça para todos seus mandos e desmandos, ou a pessoa era obrigada a se retirar.
A seita foi registrada como ONG e teve uma escola cuja licença foi cassada por denúncias de maus tratos a crianças. No entanto, mesmo sem licença, a escola seguiu funcionando. Na verdade, muitos ex-membros relataram punições físicas dentro do movimento, por parte principalmente da Credônia, não apenas em crianças, mas também em adultos. Por volta de 1994, a seita cresceu mais de 6 vezes em tamanho num período de mais ou menos 1 ano e meio. Havia técnicas para recrutar mais membros. Os líderes contatavam pessoas conhecidas entre amigos e parentes e marcavam reuniões que podiam ocorrer numa casa, escritório, escola ou onde a pessoa quisesse. O anfitrião levava outros convidados e, se as pessoas ao participar das reuniões se interessassem em entrar para o movimento, deveriam passar uma semana em um dos complexos da seita para frequentar um curso de iniciação. Após esse período, quem resolvesse entrar mesmo para o movimento deveria voltar para casa e se preparar para morar em um dos complexos da seita. Mas alguns iniciados não ficavam morando lá, e sim eram requisitados para dispor suas próprias casas para serem usadas como centro de estudos para novas turmas de candidatos a membros da seita. Provavelmente essa estratégia de recrutamento inicial pelos líderes era porque a seita deveria crescer em número, mas também economicamente. Juntaram-se ao movimento pessoas com posições sociais relevantes, padres, profissionais liberais, funcionários públicos, donos de terra, entre outros. O líder que mais conseguiu levar novos membros foi Joseph Kibwetere. Com o tempo, porém, todos os membros foram incentivados a recrutar novos adeptos. Algo importante para uma seita apocalíptica, uma vez que existe a ideia do nós contra o resto do mundo, é ter locais sagrados onde os líderes possam reunir os fiéis e manter controle absoluto sobre eles. O início da seita foi na casa de Joseph, porém, com o tempo foram criados outros lugares sagrados. Os locais mais importantes foram Kabumba, casa do Joseph Kibwetere; Kigabiro, casa do padre Dominique; Rutaka, casa da Mama Oliva, uma membra do movimento; Cachayura, casa de Credônia e seus irmãos. E esse foi o local mais importante, Cachayura, a casa de Credônia e seus irmãos. Por ser um lugar de difícil acesso, tinha o isolamento do resto do mundo que os líderes desejavam. E foi justamente o local em que a igreja se transformou na Arca do Inferno no dia 17 de março de 2000. Os vizinhos disseram que os membros da seita eram educados, porém silenciosos, e uma aura de mistério envolvia o lugar. Não se sabia o que faziam ali dentro. Outra coisa importante para uma seita é a mensagem de seus líderes. Houve desde o início uma mensagem de decepção da Virgem com o mundo. Na primeira visão da Credônia, a Virgem estava de costas, e na do Kibwetere, a Virgem chorava. E com o tempo, a mensagem foi se tornando apocalíptica. Como vimos, todos os líderes eram visionários, e embora somente as visões de Credônia ficaram como fonte diária das visões da Virgem, foi elaborado um livro com as visões dela e de outros líderes que eles tiveram antes de entrar para o movimento. Esse livro se chamava Uma Mensagem Oportuna do Céu, o Fim dos Tempos Atuais. Ele mostra as principais crenças e práticas da seita, e com o tempo se tornou a Bíblia do movimento. As visões da Credônia tratavam de coisas que perturbavam a vida das pessoas, principalmente das mulheres, como a poligamia, denominando-a de casamento ilegal, a fertilidade, que atormentava muitas mulheres, espíritos maus, que deveriam ser exorcizados, a AIDS com promessa de cura. Por fim, na Nova Bíblia, uma mensagem oportuna do céu, o fim dos tempos atuais. As visões também falavam do fim do mundo. Deus estava zangado com os pecados das pessoas. Por isso, o mundo seria destruído e ficariam apenas os obedientes às visões da Virgem. Esses, então, começariam uma nova geração de pessoas puras e a vida na Terra se tornaria um paraíso. O fim do mundo seria algo medonho, terremotos, fogo, animais monstruosos, tudo para aniquilar a vida pecaminosa na Terra. E conforme o fim dos tempos se aproximava, os líderes incentivaram os fiéis a venderem seus bens. Os membros foram convencidos a doar suas economias. Muitos venderam suas casas para se mudarem para os locais sagrados e viverem sob o manto da Virgem, ou seja, sob as ordens de seus líderes, a quem deviam obedecer sempre. No caso de separação da família, as terras seriam divididas, mas para as mulheres isso era um problema maior. Elas geralmente não eram beneficiadas, e deixar o movimento nesses casos era ficar sem nada. Então, muitas vezes, as mulheres se viam obrigadas a aderir à seita, seguindo os homens da família. As visões de Credônia marcaram várias datas para que o mundo se extinguisse.
primeiro em 1992, depois em 1995. Mas o fim não veio, e foi preciso ressignificar a profecia. A desculpa usada foi que a Virgem e seu filho Jesus tinham se compadecido do mundo e estavam adiando o fim, dando uma nova chance para que mais pessoas se arrependessem e entrassem para o movimento. Uma nova data foi marcada. À meia-noite de 31 de dezembro de 1999. Virada de século costuma acender as ideias sobre fim do mundo em algumas pessoas místicas. Eles se reuniram e, orando e cantando louvores à Virgem, esperaram. A profecia dizia que à meia-noite o mundo seria destruído e somente os escolhidos membros do movimento seriam salvos. Mas chegou a meia-noite e 1, e 10, e 30, 1h, 2. O dia amanheceu e o mundo não acabou. A decepção dos membros deve ter sido maior do que das outras vezes, pois alguns queriam seu dinheiro de volta. Mas as visões da Credônia marcaram outra data, dessa vez definitiva, 17 de março de 2000. E quando esse dia chegou, para se proteger do fim do mundo, os membros foram convocados para passar o dia na igreja de Cachaiura, a casa da Credônia e seus irmãos. Estar no templo ali levantado era como estar na arca de Noé no dia do dilúvio. Lá fora haveria fogo e destruição, mas ali dentro os membros da seita estariam protegidos pelo manto da Virgem. Quando tudo acabasse, eles seriam os únicos sobreviventes e começariam uma nova geração de pessoas fiéis aos 10 mandamentos. O testemunho dos vizinhos foi de um enorme estrondo que ouviram à noite, e depois a fumaça que tomou todo o lugar. Os cerca de 530 membros do movimento que se reuniram na igreja em Cachaiura perderam suas vidas num incêndio medonho, entre eles 78 crianças. O fogo que supostamente cairia lá fora ardeu dentro da igreja. As portas e janelas foram trancadas e ninguém pôde sair. Os policiais encontraram os corpos amontoados perto das saídas. Foi algo terrível. Uma notícia medonha que logo se espalhou. A imprensa mundial correu para relatar, mas o pior é que não parou por aí. Quando a polícia foi aos outros locais sagrados da seita, encontrou outras centenas de pessoas sem vida. Em Kigabiru, nas terras do padre Dominique, encontraram 150 pessoas sem vida em uma cova rasa. E em outros locais também foram achados centenas de corpos ao longo dos dias. 153 em Burunga, 55 em Gigaba, subúrbio da capital Kampala. Ao todo, cerca de 1.000 pessoas perderam suas vidas nas propriedades do movimento. As autoridades de Uganda foram muito criticadas pela mídia mundial porque claramente não souberam lidar com o problema. A maior parte daquelas pessoas não foi identificada. Foram convocados prisioneiros para desenterrar e enterrar as vítimas. Os prisioneiros trabalhavam descalços e sem nenhum tipo de material de proteção. Autópsias rápidas foram realizadas ao ar livre. Em alguns lugares, corpos foram enterrados e desenterrados novamente, antes da chegada dos legistas. As autoridades alegaram que isso ocorreu por uma falha de comunicação. Nunca se soube se os líderes do movimento perderam as vidas na Arca do Inferno naquele infeliz 17 de março de 2000. Credônia Joseph e outros líderes passaram a ser procurados pela polícia de Uganda e até pela Interpol. No entanto, nunca mais houve notícias de nenhum deles, exceto por alguns boatos jamais confirmados. Se fugiram, souberam realmente como se esconder. A polícia divulgou que houve um extermínio em massa, cometido pelos líderes da seita, e que havia tábuas pregadas nas janelas pelo lado de dentro. No entanto, alguns acreditam que se tratou de um ato voluntário cometido pela maior parte dos membros reunidos na Arca do Inferno, convencidos pelos líderes da seita. No livro Fantasmas de Kanungo, o antropólogo Richard Vaux apresenta a versão de um ato voluntário em massa, baseado em análises posteriores feitas por um legista. Se isso for a verdade, talvez aqueles fiéis acreditassem que o fogo ali dentro seria divino e não tiraria suas vidas de verdade. As autoridades também divulgaram que os corpos achados nos outros lugares sagrados da seita eram de membros dissidentes que foram eliminados ao tentarem abandonar o movimento. Richard Vaux, porém, acredita que se tratavam de membros que sucumbiram por problemas de saúde, pois as condições de vida para os membros comuns não era fácil. O alimento era escasso, as horas de trabalho, oração e vigília eram muitas, e as de sono, poucas.
Alguns tinham AIDS, e em 1998, Uganda havia sofrido com um surto de malária, com uma taxa de mortalidade de 10%. Seja como for, centenas de pessoas perderam suas vidas nas mãos de líderes inescrupulosos. Talvez alguns insanos. Consta que o Joseph Kibwetere, por exemplo, esteve internado em um hospital psiquiátrico durante um tempo, com sintomas clássicos de doença psicótica. E Angelina Mugisha, a irmã da Credônia, perdeu a sanidade. Mas Credônia parece ter sido apenas uma manipuladora que usou da fé das pessoas para se tornar importante e ser adorada como a própria Virgem Maria. Ela soube afagar o ego de Joseph Kibwetere. Ele gostou de ser ordenado bispo, a ponto de abrir mão de sua família. Tecnicamente, ele ficou com um cargo maior nessa nova igreja, mas na prática quem mandava mesmo era Credônia, pois era ela quem tinha as supostas revelações da Virgem. E foi através de tais revelações que ela afastou aqueles que poderiam ter ascendência sobre Joseph, sua esposa e seus filhos. Confrontar a autoridade de padres do movimento talvez fosse como se ela confrontasse a autoridade da Igreja Católica, aos olhos de quem ela tinha sido considerada uma mulher pecadora, e suas visões nunca foram reconhecidas pela Igreja. Se Credônia tiver sido uma mulher frustrada que se sentia humilhada e injustiçada pela vida, ela pode ter inventado um jeito de se vingar de tudo e de todos. Ela deve ter se sentido maior que a própria Igreja ao se apossar do Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus criado por Joseph Kibwetere. Ali ela dirigiu a vida das pessoas com mão de ferro, usando suas supostas visões. Até mesmo seu encontro com Joseph, naquele infeliz dia de julho de 1988 na casa de Jane Cassandi, parece ter sido forjado por ela. Precisamos estar atentos para não cairmos na lábia de gente assim, que se aproveita da fé e do desespero das pessoas. Gente como Credônia Muerindi, Joseph Kibwetere e seus comparsas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, e se gostaram, por favor, deem um like, se inscrevam no canal e deixem seu comentário. Nos diga o que achou dessa história. Você acha que Credônia e Joseph também estavam naquele incêndio? Ou escaparam e estão até hoje vivendo a vida numa boa, com o dinheiro de seus seguidores? Em breve, voltaremos com mais uma história de coisas de seitas. Até já!